Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Paulo, o apóstolo Paulo, que nunca se declarou ser um profeta mensageiro, nabi. Paulo não vem com essas declarações, mas sim Paulo, o apóstolo, o enviado, né, de Deus para as nações, doutor, pregador e apóstolo para os gentios, 1 Timóteo 2, versículo 7, mas eu vou ler 1 Coríntios 15, versículo 9, onde Paulo diz aqui: pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Eu tenho uma pergunta nesta minha pregação, nesta hora, não? Quem é a igreja de Deus? Aonde está a igreja de Deus nesse exato momento? Como identificar a igreja de Deus? Existe a igreja de Deus? Eu não estou falando da denominação com a placa intitulada Igreja de Deus, pentecostal, renovada. Já temos na terra hoje denominação com o título de Igreja de Deus, mas não significa que isso aí é a Igreja de Deus. Isso é uma organização religiosa, não? Mas quem é a Igreja de Deus? Onde está a verdadeira Igreja de Deus aqui que Paulo está a falar aqui em 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele diz aqui que chegou a perseguir a Igreja de Deus. Nós sabemos que essa Igreja de Deus que Paulo perseguiu tinha 7 diáconos, um deles era Estevão. Quando Paulo era Saulo, chegou a autorizar a morte de Estevão, um perseguidor da Igreja de Deus. Tinha cartas autorizadas para prender os cristãos, lá no livro de Atos, puxar as irmãs pelos seus cabelos, prender os maridos, apagar de uma vez por todas da face da terra os cristãos, o nome cristão, a igreja, né, de Deus. Mas quem é a igreja de Deus? Existe alguma igreja de Deus hoje na terra que é igual à igreja de Atos dos Apóstolos, idêntica, com a mesma substância, as mesmas características, as mesmas doutrinas, o mesmo ministério, a mesma conduta, o mesmo comportamento? Vocês sabem que o Cacu Felipe me expulsou da mensagem dele no dia 15 de julho de 2022, ou seja, já tem mais de 6 meses, 7 meses, né? Até agora eu permaneço em minha casa, não visitei nenhuma igreja. Já veio pessoas de igrejas em minha casa, inclusive, me convidar para ir frequentar a igreja deles. Eu não aceitei o convite. Já tive convite de outros que se dizem profetas me convidando para participar do ministério deles, para divulgar eles. Também não aceitei o convite. Não aceitei convite de ninguém. Estou em casa, permaneço em casa. Se você me perguntar por que você permanece em casa, não foi visitar nenhuma igreja, porque eu ainda não vi a igreja de Deus em avenida nenhuma, bairro nenhum, nenhum bairro, nenhum setor, nenhuma localidade aqui na cidade onde eu estou morando. Não vejo. Eu ontem mesmo fui comprar um macarrão
no supermercado, já era mais de 8 horas da noite, minha esposa pediu, eu fui lá de bicicleta comprar. Vi uma Assembleia de Deus aberta, bem pertinho da Assembleia de Deus vi uma CCB, Congregação Cristã do Brasil, aberta. As duas igrejas estavam lotadas. Muitos carros nas portas, uma próxima à outra. Eu pensei, isso aí não pode ser a igreja de Deus. Paredes, placas, dividindo, a distância é curta, muito próximo uma da outra. E placa, nome escrito na parede, banner, fachada, pessoas dentro de um templo, dentro de outro templo, gaiolas, né? Prisões. Isso não é a igreja de Deus. O apóstolo Paulo não tinha problema nenhum com o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, as 3 colunas lá de Jerusalém. Eles podiam se sentar e congregar junto. Onde que a igreja, CCB e a Assembleia de Deus vai se juntar para ter um culto junto? Eu acredito que o ajuntamento da Assembleia de Deus, a CCB, junto com a Universal, com a Mundial, Internacional, Comunidade Sara, Nossa Terra, Renascer, será no inferno. Será um ajuntamento obrigatório, forçado, porque Deus vai mandar essas igrejas para dentro do inferno, do lago de fogo, né? Queira ou não queira, aceite ou não aceite. Deus não é o Deus da divisão, é Satanás, é o diabo, é o mundo jaz no poder do diabo, do maligno, mesmo esse sistema de religião. Por isso que eu não ponho meu pé aí dentro, de nenhuma. Não porei meu pé dentro de nenhuma igreja, meus pés. Porque não vejo igreja de Deus aí dentro. E olha que eu ando de ônibus em Goiânia, ali perto do setor Pedro do Vico, vemos uma igreja batista e uma igreja universal, a gente indo para o terminal Isidora, né? Você pega o ônibus 020 aqui em Goiânia, você vai passar na frente da igreja universal, da igreja batista, grudada, uma parede. Não é um terreno, um lote, não. Uma parede grudada com a outra. Você vai me dizer que isso aí é a igreja de Deus? Você vai me dizer que isso aí são igrejas de Deus? Atos 7, versículo 48 diz que o Altíssimo Jeová não habita em templos feitos por mãos de homens. Apocalipse 3:20 diz que Yehoshua, o filho de Jeová, Yehoshua quer dizer Jeová salva, diz que ele está batendo do lado de fora das igrejas. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nisso aí eu estou fixado, eu estou consciente que as escrituras são infalíveis, a palavra de Deus, a Bíblia. Se chama livro velho ou livro moderno. Eu chamo a Bíblia como Lutero chamava, o livro eterno. É tão eterno o livro, a Bíblia, que a Bíblia está se cumprindo. As Escrituras estão se cumprindo, infalivelmente. O Altíssimo Jeová, Atos 7:48, não habita em templos feitos por mãos de homem. Por isso que eu não ponho meu pé dentro de templo. Se você põe, é problema seu, não meu. Eu não responderei por você. Romanos 14:12, cada um vai responder por si mesmo. Está escrito isso. E Yehoshua diz que está do lado de fora. O Hamashia, o Mashia, o Cristo. Ele não participa desse sistema. Se você está coloiado, amigado, emancebado, enrolado com um sistema de igreja, é problema seu. Eu não vejo Deus aí, não. Eu não vejo Deus aí, não. Mas aonde está a igreja? Essa de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, não tem a palavra amém. A igreja deve estar em algum lugar. O irmão Branham avisou que ela desaparece no início do capítulo 4 do Apocalipse. Ela reaparece no capítulo 19.
Porque o início do capítulo 4 é o final da era de Laodiceia. Estamos ainda na era de Laodiceia, mesmo Laodiceia tendo 117 anos, e Éfeso, a primeira e a sétima era igualou. 117 anos cada uma, mas o William Branham ensinou que o final da era de Laodiceia é o arrebatamento, é a perseguição das virgens loucas que vão ficar para trás, das nécias, né? Então estamos na era de Laodiceia, até o rapto, até o arrebatamento. Essas 7 eras da igreja não tem nada a ver com o judaísmo. Eu vejo pessoas decepcionadas com igrejas, com a cristandade, o cristianismo. Eu vejo pessoas me dizendo, eu vou para o judaísmo, eu vou seguir um rabino. Eu não irei, eu mesmo também não irei. Porque as 7 eras é a igreja gentílica. Eu moro no Brasil. Também não vou para a sinagoga. Os judeus é Apocalipse 7, né? Ali tem 12 mil de cada tribo de Israel. Também tem uma grande multidão. E vai passar pela grande tribulação. As virgens nécias, né? Os judeus é Apocalipse 11. Moisés e Elias, os 2 profetas que virão pregar para Israel, mas antes disso, Israel precisa construir o 3º templo, né? A adoração precisa voltar lá no Monte Moriá, no Monte das Oliveiras. Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o homem do pecado, o filho da perdição, a besta, vai se sentar no templo de Deus. O templo de Deus não é Roma, no Vaticano. Não. Se é no templo de Deus que ele vai se assentar, tomar adoração, parecer-se igual a Deus, então é em Jerusalém. É por isso que o irmão Branham diz, nas 70 semanas de Daniel, que o 3º templo vai ser reconstruído. E quando eles tiverem a adoração ali, o rapto já sucedeu, porque o que é que impede? Está impedindo, empatando, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, a manifestação do anticristo, da besta. Ora, é a presença do Espírito de Deus na terra hoje. Ora, e se a Escritura diz que Yehoshua HaMashiach, você diz Jesus Cristo, está fora das igrejas católicas, protestantes, pentecostais, evangélicas, deuteropentecostais e neopentecostalismo, então meu lugar não é aí dentro, não. Meu lugar é onde Yehoshua está, fora. Eu devo estar fora do sistema nesta hora. Meu lugar não é dentro de templo de 4 paredes, porque Atos 7:42 diz que o Altíssimo, o Pai de Yehoshua, Jeová, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então nenhuma igreja, catedral, templo irá me fascinar, irá me seduzir, irá me atrair. Eu estou consciente das Escrituras. Pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, e não me venha dizer que tabernáculo da fé, do joaquinzismo, vocês que deram uma rosa branca para Joaquim Gonçalves, em meio a escândalos, acusações, mulheres fiéis do tabernáculo da fé indo na imprensa, na televisão. Não me venha dizer que tabernáculo da fé ou tabernáculo da vida aqui em Goiânia está cheio de tabernáculo. Vocês não me venham dizer que isso aí é a igreja de Deus. Eu não vejo nem mesmo Deus vivo e verdadeiro dentro dos tabernáculos. A mensagem de William Branham é gloriosa, mas virou religião de segunda mão. Virou religião de segunda mão, além do que desobedeceram William Branham, né, que cortou 112
parágrafos, referências do sétimo selo, do 261 até o 274, né? Membrana cancelou tenda, catedral, língua desconhecida, pequeno lugar ali ao lado da estrada, onde a luz da coluna de fogo conversava com alguém maior acima de William Branham. William Branham cancelou a grande pessoa que viria após ele. Ele dizia lá, se entrar em cena agora eu diminuí ele e essa pessoa crescerá. Ele cancelou isso. E até o presente momento, José Branham, o irmão José Branham mantém isso no tablet, nas literaturas, no MP3, no MP4. Desobediência direta contra o mensageiro do entardecer. Isso redundou. O resultado disso foi a mamba africana Kaku que apareceu. E está grande e cresce na terra, né? Por causa da desobediência. E se eu me perdo, se eu estou perdido, se você está perdido, se nos perdemos na jornada, na caminhada, no caminho, o que devemos fazer? Eu fiz. O que eu deveria fazer, eu fiz. Eu peguei a tesoura e cortei. Do meu livro, tá aqui, dos 7 selos, as referências Membrana cortou. Voltar atrás. Voltar no ponto de partida, onde houve o desvio, onde houve o erro, onde se saiu da vontade perfeita de Deus e foi para dentro da vontade permissiva. Isso só podemos fazer em vida. Se Deus der vida, quantos pastores que pregou se atendo, um idioma desconhecido, ser profeta após William Branham, morreram sem saber. E Membrana cortou 112 referência da mensagem do sétimo selo, pregou no domingo, dia 24 de março de 1963, e no dia 25 no hotel mandou cortar, gravou 20 minutos e mandou adicionar a fita. E até 24, 63 até 24 de dezembro de 1965, isso não voltou à fita. Eu digo que se Membrana tivesse morrido em 95, se tivesse vivido mais 30 anos, isso não teria voltado. Não teria voltado, que William Branham eliminou, cancelou. Agora está aí essa bagunça na terra, por causa do sétimo selo. Bem, eu estou pregando isso, mas eu noto que isso aí não mexeu com ninguém, gente. Não mexeu com nenhum ismo, nenhum tabernáculo, não mexeu com Luiz Mendes, não mexe com César, não mexe com Vanderlei, não mexe com joaquismo, não mexe com febroísmo. A Membrana dá um corte de 112 referências, parágrafo, na segunda-feira, e ia adicionar uma gravação de 20 minutos, e agora eu estou pregando isso e ninguém cai na real, ninguém cai em si mesmo. O que está a acontecer? Por que ninguém se toca? Por que ninguém vê isso? Por que isso está passando desapercebido? Uma coisa tão séria. William Souza Santiago morreu sem saber que William Branham cortou 112 referências e morreu e não terminou a carpa catedral, a tenda catedral. Está lá em Porto Rico, lá o tamanho do problema. O povo dizimando, ofertando, para ver se termina aquele edifício lá, aquela coisa monstruosa, gigantesca. Kaku, que se diz, clamou da meia-noite, língua desconhecida, agora sabe que Membrana cortou. Ele disse para nós, quando eu estava aí no clamor dele, antes dele me expulsar, que de 1993 a 2022 ele não sabia que Membrana tinha cortado. Quando soube, ao invés de mostrar grandeza, humildade e destruir esse clamor do inferno, essa doutrina satânica de Kaku,
ele resolveu ir em frente. Também ele é a mamba, como é que ele vai parar? Uma coisa que dá dinheiro, uma máquina de dinheiro. Fiéis, que são máquinas de produzir dinheiro, dízimos e ofertas. É a mesma coisa, é o sistema. De igreja também não vai parar. Quando você ouve, por exemplo, eu pregar nesta hora que Paulo não trouxe dízimo, não implantou dízimo. Isso é mandamento da lei de Moisés, Mitzuvô, da 613. Isso é para judeus. Não foi implantado. Quem vai voltar a isso? Se hoje se prega por dinheiro, quando uma igreja diz aqui nós não cobramos dízimo, igual Paulo, mas cobra coleta. Cobra oferta. Enche lá, bota lá um negócio para forçar o povo doar, fazer contribuição, um monte de envelope lá, bota lá um cofre, né? Desse jeito, não é do jeito que Paulo diz, porque Paulo diz que cada um dê o que poupou no seu coração. Deus não pede o que você não pode dar, Deus não está atrás de dinheiro. Ele não está em busca de dinheiro, mas os pregadores, os presidentes de igreja, o poder financeiro, que dinheiro é poder financeiro, eles estão atrás. Eles não vão parar com isso. Se eles morrem, os líderes, seus filhos, filhas, seus genros, seus parentes assumem o sistema. Isso é um sistema. E Deus está fora disso aí. Então, se eu erro, se você erra, a maneira de corrigir o erro é voltar lá no princípio, lá onde nós erramos, lá no ponto onde erramos. Lá no caminho, né? No caso, em 2012, eu estava na mensagem Mambrana. Então eu tive que voltar lá. Voltar lá nesse ponto. Onde eu achei que eu acertei, eu errei e eu voltei. O ponto é o 7º selo. É essa parte que Mambrana corrigiu. Isso aí é a vontade perfeita. Porque isso aí desobedeceu. William Branham bifurcou. Foi bifurcando, nascendo caminhos. Isso fez surgir muitos profetas. Então, voltei lá. E o que a mensagem de William Branham diz? Ela direciona agora a voltar a Paulo. Esquecer Cacu, esquecer William Souto, esquecer esses ismos branamistas é a coisa a fazer. Esquecer o joaquizismo, o mendismo, o luizismo, o cesismo, o febroísmo, o vanderleísmo, o adioísmo, essa ismaiada. E fazer o quê? Fazer o que o Mambrana mandou fazer. Se redirecionar. Mas agora correto. E qual a direção a tomar? É o Evangelho de Paulo. O Evangelho eterno. Que o Mambrana diz que o primeiro anjo aí de Apocalipse 14:6 são 3 anjos. O primeiro aí é Paulo. O segundo é Paulo. O segundo é Lutero. Caiu Babilônia, é Lutero. O Evangelho eterno é Paulo. Não tem 2 evangelhos. Só um evangelho, a sã doutrina, que Paulo diz que nos últimos dias, nos últimos tempos de hoje, as pessoas teriam comichão, coceiro, não suportaria ouvir a sã doutrina, não suportaria ouvir a sã doutrina, a mulher colocar o véu na cabeça na hora de orar e profetizar, o ósculo santo, não pagar dízimo. Ainda me vem seguidor da mensagem Mambrana dizendo: você está querendo implantar a doutrina da igreja CCB do véu? Eu não. Se eles estão pregando isso aí, eu nem sei se estão fazendo certo, da maneira que Paulo orientou mesmo, é bom para eles, esses pontinhos, mas devemos voltar a todos os pontos da sã doutrina. É isso que devemos fazer nesta hora, ou então estamos perdidos. E a salvação é o Evangelho de Paulo. O Evangelho, as boas novas que Paulo pregou, mas não tem um profeta em cada geração?
Não tem um mensageiro em cada geração? Ah, Brana, diz que nas 7 eras da igreja, os mensageiros aí que foram de Deus foram os que se aproximaram de Paulo. Mesmo Mambrana se aproximou, mas não voltou 100%. Veja aí Romanos 7, versículo 2 e 3, que eu estou a pregar nesta hora. Isso aí mexe, eu sei. Deus mandou Mambrana fazer graça. Lá no tabernáculo, em fevereiro de 65, um casamento de voto. Mas agora Deus manda, através das escrituras, alinhar com Romanos. Isso aí já vai para 60 anos, né? A graça que foi feita. Agora é hora de aliar mesmo com as escrituras. Se uma mulher tem marido vivo e for de outro homem, será chamada adúltera. Se uma irmã, seu marido morre, ela fica viúva, ela pode casar de novo, porque uma mulher não tem carta de divórcio. Ela só pode casar de novo se for uma viúva. E Paulo diz lá que, sendo uma irmã, deve casar no Senhor, ou seja, com um irmão cristão. A mulher do mundo, nós não podemos exigir dela casar com um cristão, mas Paulo disse universalmente para toda a terra que, se o marido dela estiver vivo, ela não for viúva, a mulher mundana do mundo, que não é da fé, sendo de outro homem, será chamada adúltera. E 1 Coríntios 6, 9, 10 diz que os adúlteros ficarão de fora do reino de Deus, estão do lado de fora. E você, pastor do tabernáculo, que dá carta de divórcio, você acha que você é William Branham? Branham fez aquela graça para o tabernáculo, para o grupo dele. Você não tem esse direito. Você não pode fazer isso. Deus falou com William Branham, não falou com você, conosco. Agora a ordem é alinhar com o evangelho de Paulo. É o fio da meada. Achamos o fio da meada, a agulha no paleiro. É regressar ao original, à palavra original. Você quer chamar de velho o caminho, problema seu. Mas eu vou chamar de caminho eterno. Voltar ao evangelho de Paulo. E a mensagem de William Branham nos faz isso. Ou voltamos ou estamos perdidos. E não para de vinismo. Não para de surgir profetas na terra. William Branham jogou fora, gente. 112 referências que ele pregou, mandou cortar, joga fora. Joga fora. Já pensou? Eu disse aqui, se William Branham morresse em 95, vivesse mais 30 anos, ninguém iria ouvir falar de tenda, catedral, idioma desconhecido. Grande pessoa, grande profeta, maior do que William Branham, vindo após William Branham, ninguém iria ouvir isso. William Branham jogou fora. Isso aí deveria não existir, ninguém pregar isso, ninguém alimentar isso. Ou voltamos aonde saímos do rumo, da direção, do caminho, ou então estamos perdidos. Um tabernáculo branco trazendo essa parte proibida do sétimo selo. Veja o que Satanás fez na terra, em todos os continentes. E onde está a igreja do Deus vivo? Paulo disse em 1 Timóteo 3,15, eu anotei aqui, escrevo-te estas coisas, está escrevendo a Timóteo, esperando encontrar-te em breve, Timóteo. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Veja o que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Não vemos Paulo se misturar com política, se misturar com o mundo. Hoje é o futebol, é a moda, é as redes sociais, é o mundanismo, é o formalismo, é a teologia, é o seminário, é as faculdades de teologia, é o sindicato. Antes que essa igreja iria virar sindicato, está virando mesmo. Viraram mesmo, né? Cada uma se sindicalizou, criou seu instituto, seu seminário. Quem não tiver diploma não pode pregar nessas igrejas, só falta vir.
o concílio, a Confederação Mundial de Igreja e a marca da besta. Né? É o que está faltando vir, mas eu também acredito naquilo que William Branham pregou, que haveria ainda dentro do ômega, a 7ª era, um regresso ao alfa, uma era efesiana. Porque como vai aparecer essa igreja aqui? Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas uma igreja, Paulo está dizendo aqui, santa e irrepreensível. Como vai reaparecer essa igreja? Eu sou um indivíduo, nós somos indivíduos. A palavra está diante de nós. Eu só vejo uma maneira de reaparecer esta igreja, voltar à sã doutrina. Sair dos templos de igreja, sair do sistema religioso, abandonar a teologia, as interpretações erradas. Voltar ao evangelho de Paulo, aí eu penso que isso aqui vai acontecer, já pode estar acontecendo, mas é com poucos indivíduos. Poucos indivíduos vão querer se aliar, como diz a Bíblia, né? Os justos. Poucos serão justos nesta hora. E quando? William Branham disse, e quando a igreja reconhecer a sua posição, o rapto, o arrebatamento ocorrerá, sucederá. Tempo todo. Está diante de nós, conosco, a Bíblia, a Santa Bíblia. Aqui é o lugar da nossa posição, se posicionar ao lado da palavra. Em prol da palavra, em favor da palavra. No princípio era o verbo, a palavra. A palavra, o verbo estava com Deus. A palavra, o verbo era Deus. Yehoshua. Hebreus 13, versículo 8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para a eternidade. Né? E eu fico pensando que o Mambrano disse 20 dias antes de morrer, mensagem rápido, referência 58 e 59, Mambrano diz assim, tudo que você come hoje, queime com fogo, ali naquele 4 de dezembro de 1965, não tente guardar para amanhã, porque vem vindo um novo dia e haverá uma nova mensagem, algo novo. Eu fico pensando, essa nova mensagem, esse algo novo, será que pode ser? Eu faço a pergunta para você, eu tenho a resposta. Pode ser algo fora da Bíblia, fora do Evangelho de Paulo? Algo novo. Não fique esperando surgir profetas, homens dotados de revelações, acompanhados por anjos satânicos, que vão te distanciar mais ainda do rumo, da direção, do caminho. O caminho é as cartas, as epístolas de Paulo. Mas você está pregando véu, não pagar dízimo, ósculo santo, isso é coisa da CCBB. Isso é coisa de Paulo. Eu considero isso aí coisa eterna. Como Yehoshua, Hebreus 13, 8 é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o novo que eu entendo aí é voltar à doutrina, a sã doutrina. Hoje. Que é algo que uma mulher não está praticando. Na hora de orar, na hora de profetizar, não tem véu. Se você colocar é algo novo, é algo que os homens não estão a praticar, parar de pagar dízimo. Você continua pagando dízimo, alimentando esse sistema, esse monstro. Monstro do denominacionalismo, monstro do catolicismo, do pentecostalismo, do europentecostalismo, do neopentecostalismo. Então continua. Cada um é livre para seguir e crer no que você quer crer. Eu quero a igreja, quero ver a igreja, quero fazer parte da igreja, quero estar na igreja do Deus vivo. E já estou consciente que o Pai Jeová não está em templos feitos por mãos de homens e que Yehoshua, o Filho,
Seu filho está fora do sistema de igreja. Eu quero ver a igreja, eu quero estar na igreja. Nem que eu esteja ali sentado. Pode ser numa casa, debaixo de uma árvore, né? Eu não preciso estar na frente, no púlpito, pregando. Só onde está na igreja já está bom mais da conta. Eu não preciso ser o líder, ser o grande, ser isso, aquilo. Não, só onde está. Esse é meu desejo, é meu pedido a Deus, que a igreja se manifeste. Que a igreja reapareça. Eu não estou falando de denominação, organização, de teologia, de divisões, de briga de pastores, briga teológica, briga de debate. Veja o Brasil. O nível de debate do professor Sabino, professor Oswaldo, professor Jonathan, tudo agnóstico, nem em Deus crê. Do Miranda aí, o pastor e os pastores e teólogos, eles já não debatem em português, gente. Você vai ver debate aí no YouTube, é em hebraico, em aramaico, acadiano. Esse povo já subiu um nível tão grande, esses agnósticos que não creem em Deus, os debates deles já não é em língua portuguesa. Aonde chegaram? Aonde chegarão? Estão perdidos. Você vai ver um debate deles aí em língua hebraica. Nós mal damos conta de falar português. Não sabemos nem mesmo expressar o português corretamente. Esses homens estão aí, 10 homens, tem até mulher lá no meio, lá assim, num zoom. Os quadradinhos, a carinha de todo mundo ali, cada um mais forte do que o outro. É no hebraico, os homens brasileiros, mulher brasileira, debatendo em hebraico, e eu fico vendo aquilo, estamos perdidos. As religiões, as igrejas, a teologia, os teólogos estão perdidos. O trabalho deles agora é desfazer da Bíblia. Fazer chocarrice, são escarnecedores. Tudo que a Bíblia diz, eles criam um debate. Para provar que, na ideia deles, né, que está tudo errado, que ninguém tem certeza de nada e você fica voando. Voando. Veja o nível de debate. Já estão debatendo em hebraico, os brasileiros. Não vê que estão perdidos? Isso não é a igreja do Deus vivo. Coluna insustentável da verdade não é isso aí não, isso aí está perdido, isso aí saiu do rumo, isso aí se desviou, isso aí não tem mais jeito, isso aí não tem conserto. Você vê um professor Sabino fazendo live e riscando um cigarro, fumando no meio da live. Eu não tenho condição de ouvir um homem desse nunca. Eu acredito que as coisas de Deus é com temor e santidade. Hebreus 12, 14, sem santificação, santidade, ninguém verá o Senhor. Não há santidade nenhuma aí no professor Oswaldo, nesses homens aí. Tenda necromante. Os homens já admitem a necromancia. Mas você quer ver essa briga, essa disputa, que não vai chegar a lugar nenhum, a não ser o lago de fogo, continua. Eu quero ver a igreja. Eu quero ver a santidade, como Paulo diz em Hebreus 13, versículo 4, leito sem mancha, mácula. Honrado seja o matrimônio. Em Jerusalém foi dito, condena comer sangue, condena comer carne sufocada, condena comer comida aos ídolos e condena as uniões ilegítimas. Casamentos ilegítimos, uniões ilegítimas, condena Paulo. E ele condenou lá em Corinto. E João Batista condenou em Jerusalém, perdeu a cabeça. Né? Foi morto, virou mártir. Paulo arrancou o fermento lá em Corinto, lá o rapaz roubou a mulher do pai dele, a madrasta. E a igreja ficou calada. A igreja de Corinto consentiu com aquilo. E Paulo mandou entregar o rapaz a Satanás para que a carne dele fosse destruída. E o espírito dele fosse salvo no dia do Senhor. Paulo fazia umas entregas a Satanás diferentes uma das outras. O Hermineu
E o Alexandre Latoeiro, Paulo disse que entregou a Satanás para parar de blasfemar. Mas esse rapaz aí, Paulo teve cuidado de entregar só para a carne dele ser destruída. O libido, o sexo, né? Não sei o que aconteceu com ele. Mas ele volta em 2 Coríntios sem a madrasta, arrependido. E Paulo disse, vocês perdoam, eu também perdoo. Deixa ele voltar. Ele não se pôs em ordem. Essa é a igreja do Deus vivo, essa é a igreja cheia de adúlteros, fornicários, bígamos, polígamos, você do tabernáculo ainda dando rosa branca para Joaquim Gonçalves. Isso não é igreja do Deus vivo, isso é organização que veio depois de William Branham. Irmão Branham nunca apoiaria isso. Um homem no púlpito cheio de amantes, não é diamante. Diamante é pedra preciosa, é amante, mulheres. Um homem no púlpito igual o Cacu colocou no livro dele, 146, versículo 170, que um homem pode ter 2 mulheres, um pregador. Essas 2 mulheres exemplo. Você vai deitar 2 camas, ou 2 mulheres junto com um homem numa cama, fazer sexo com 2 mulheres. Bigamia e poder ser pregador numa congregação. Isso é a igreja de Satanás. É a igreja do diabo. Não é a igreja do Deus vivo. É isso que essa mamba africana trouxe. Mas tá tudo bagunçado. Tá tudo empoeirado, tudo desorganizado. Quem vai colocar em ordem? Eu acredito muito na salvação individual. Indivíduos tomando posição, se aliando com as escrituras, pagando preço. Se está errado, conserta, alinha, paga o preço. Ou então não vai entrar no céu. Quando a igreja conhecer a sua posição, a posição da igreja é o evangelho de Paulo. Voltar ao evangelho de Paulo. Doa onde doer, arrebenta aonde arrebentar. É voltar ao evangelho de Paulo 100%. Aí depois disso, isso é uma era efesiana. Aí então o rápido vai acontecer. Fora disso, é piquenique, é diversão, frequentar a igreja, é entretenimento, é teatro, é coreografia, é orquestra, é música, é banda, é negócio, é clube religioso, clube de igreja, é socialite social, clube social. Não passa de associação e sociedade, isso não é igreja. Deus está chamando seus filhos e filhas para tomarem posição. Veja aí o Cacu. Ele veio, ele é capaz de decretar que no dia 24 de abril, enquanto ele estiver vivo, se faça uma festa com bolo, torta, mate vaca, mate ovelha, mate bode, faça churrasco. Comemore a festa desse anjo aí, que é Alá. Esse anjo 24 de abril é o Alá dos muçulmanos. Mas implantar Santa Ceia e o lava-pé, isso aí Cacu não faz não. É mais fácil pro Cacu implantar um aniversário pro anjo dele lá, esse anjo árabe, que diz que o animal lá falou em árabe. Então é muçulmano. E ele traz referências, parágrafo do Corão, e tenta tornar o Corão de Maomé. Maomé que cortou quase 1000 cabeças num dia só. Ele traz o Corão para dentro da mensagem dele. E fica aí dizendo que vai haver um profeta muçulmano no canto do galo. Que canto do galo, gente? A hora é de vir a aurora. Quando a aurora chegar, um leão vai ser solto aí para comer gente. E depois da aurora é amanhã. O irmão Branham explicou até a hora do rapto. Acho que é entre 6 e 9 da manhã, né? Amanhã em Israel, né? Não saia das escrituras. Vamos voltar às escrituras. As escrituras é o caminho certo. João disse. O apóstolo João disse, virá muitos anticristos. E isso está se cumprindo. E é tanto anticristo, por exemplo. Cacu é um anticristo especializado na mensagem de William Branham para ganhar branhamista. Aí tem um outro anticristo especializado em católico, outro anticristo especializado em igreja batista, igreja adventista. Às vezes você vê esses pregadores aí no YouTube,
nas redes sociais, é tudo anticristo. Só que cada um tem uma especialidade. Arrancar gente de uma prisão para a prisão deles. E aí eles foram treinados. Se não foram treinados, ficaram ali 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja. Conhece tudo daquela igreja. A missão deles é isso. Como a missão do Cacu é um anticristo especializado em ganhar pessoas, seguidores da mensagem de William Branham. E ganha. Veio para isso, mas não é só ele que está aí no meio dessa barbulha, dessa bagunça, não. É muitos anticristos. E agora você já sabe o que deve fazer. O batismo agora é em nome de Yehoshua, não? Aí você diz, mas irmão Branham batizou em nome de Jesus? Sim. Eu não tenho nada contra o William Branham, nem contra Lutero. Lutero batizou em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Para mim, Lutero está salvo e o William Branham está salvo, com o grupo dele. E aí, agora? Agora é Lucas 12, versículo 48. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. E a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Então, se Lutero tinha luz para batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo na Trindade, 3 pessoas distintas, era o que ele tinha. Wycliffe, Wesley, Spurgeon, tantos homens, não? Se William Branham tinha luz para batizar em nome de Jesus, é que o William Branham tinha. Mas que a letra J, o nome de Jesus, não tem nem 500 anos, isso mesmo. E você sabe que aqui no Brasil, em janeiro do ano passado, há um ano atrás, ali em Capitólio, Minas Gerais, uma montanha, se repartiu. Eu sei, morreu muita gente, mas presta atenção, que aquela montanha caiu em cima de um barquinho, estava escrito de preto, Jesus, você vê, a montanha não respeitou o nome de Jesus. Sei, morreu muita gente em Minas, em Capitólio, aquilo ali foi um sinal de Deus, mostrando que o nome de Deus volta agora. A montanha não tinha nome lá em Capitólio, o barquinho tinha, estava escrito Jesus, mas agora você ouve que o J foi criado, a fonética, a letra I virou J, esse J igual a J, por Jean Giorgino Trissino, um italiano gramático em 1540, e o nome de Jesus não tem 500 anos, mas o nome é Yehoshua, que é o Mashiach, está de volta. Aí é Lucas 12, 48, você decide. Porque Deus dá sinais, Deus avisa antes de vir. Ele avisou que isso iria vir. E agora está aqui, o que você vai fazer eu não sei. Não é problema meu, só devo pregar. Mas aquele a quem muito se deu, muito será pedido. E a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. É o que ele, Jeová, o Pai, e Yehoshua, o Filho, cobra de nós nesta hora. Voltar ao original, incluindo o nome do batismo. Mas o Osmar veio. O Osmar de Franco, que prega o novo nome de Jesus é branco. Osmar em 95 pregava nome hebraico, outro pregou nome hebraico, Juarez está pregando Iaú, o Romilson está pregando sei lá, é tanto nome, né? Iau. Cada um está pregando outra coisa, eu não tenho culpa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho uma responsabilidade aqui. Vocês estão pregando os nomes de Deus de hebraico, é problema meu. O que eu estou a pregar está escrito aqui na Bíblia de Jerusalém. Se você quiser saber. Não estou pregando nada fora das Escrituras. Foi a Bíblia que Deus me deu para pregar. É a que eu estou a pregar. Está aqui. Todo o Velho Testamento. O nome é Jeová. E no Novo Testamento aqui, está aqui no rodapé, Mateus 1, 21. O nome em hebreu é 8 letras. Yehoshua. Só devo pregar. O que você vai fazer, aí é um problema seu. Mas você não vai fazer igual o Romilson, o Juarez, chamar Jesus de porco, o nome quer dizer porco, o nome é o 666, eu não tenho nada a ver com isso. Eles pregam o que eles quiserem pregar. Eu não respondo por Romilson, por Juarez, por esses teólogos, eu respondo pelo que eu estou a pregar. Eu creio em Lutero, eu creio em William Branham, eu creio em Wesley. Eu creio em Calvino, embora irmão disse que Calvino deveria se arrepender, né? Calvino era um assassino.
Mandou para a prisão o médico Miguel Serveto, que Serveto já lá na Suíça viu o batismo em nome de Jesus. Se Serveto estivesse vivo hoje, sendo filho de Deus, eu teria que ver o batismo em nome de Yehoshua, mas Calvino mandou ele para prisão, para fogueira. E Calvino terminou a história como assassino. E o William Branham diz: Calvino deveria se arrepender, né, do erro que fez. Não vá cometer erro, examine, escuta, veja se o que eu estou pregando é antibíblico, é anti-escritura ou é escritura. Veja o que eu estou pregando nesta hora. Há tanta coisa para dizer aqui agora. Mas eu encerro a minha participação nesta hora sempre dizendo: devemos voltar ao Evangelho de Paulo, o Evangelho eterno. Se o anjo, Gálatas 1:8, se um anjo descendo do céu, e tantos anjos têm descido, pregar evangelho diferente de Paulo, considere maldição, maldito, anátema. É o que está escrito. Não adianta andar com a Bíblia e estar longe, desalinhado das Escrituras. É hora de voltarmos à palavra. É a posição que Deus espera que indivíduos que vão compor a igreja do arrebatamento faça nesta hora. Que Jeová, o Pai, Yehoshua, o Filho, abençoe todos os filhos e filhas de Deus nesta nação brasileira e aonde essa pregação chegar. Amém.